Marcos Santos, não há terceira guerra mundial, querido. Não há terceira guerra mundial. O que há, na realidade, é um enfrentamento de interesses baseado essencialmente na questão das rotas comerciais, na questão da disputa pelo controle das rotas de petróleo e gás. E aqui também você vai ouvir, não é? É verdade, Edson dos Santos. Aqui também você vai ouvir algo que você não ouviu em outros canais. Quais sejam? A própria situação que aconteceu no Cáucaso Norte russo denota que a Rússia está perdendo totalmente o controle sobre o espaço pós-soviético, inclusive dentro do seu território com fronteiras internacionalmente reconhecidas. Em prol da ascendência da Turquia, em prol da ascendência da Índia, em prol da ascendência do Paquistão, em menor escala, da própria Indonésia, da China. E as disputas essenciais, elas são entre Estados Unidos e China. Mas depois, se você tiver uma estrutura piramidal para observar essa questão de disputa, você vai ter França e Turquia, você vai ter a disputa entre a Índia e a China, entre a Índia e o Paquistão, você vai ter uma série de outras situações que precisam ser vistas muito de perto. Agora, a Rússia está perdendo prestígio e perdendo influência no espaço pós-soviético de forma acelerada. O que está acontecendo em relação à própria influência da Turquia no Cáucaso Sul e no Cáucaso Norte denota, porque está todo um espaço pós-soviético, alguns dentro da própria fronteira da Federação Russa, outros fora, mas em ex-repúblicas, que hoje estão sendo espaços preenchidos pela interferência turca. Entendam? Então não há terceira guerra mundial. O que há é uma guerra de interesses econômicos gigantescos pelas rotas comerciais. Dentro desse contexto, o embate é entre Estados Unidos e China. A China não está militarmente apta a esse enfrentamento, mas ela, de alguma forma, criou uma cadeia de interferências a nível diplomático, econômico e político, quer seja no Médio Oriente, quer seja na África, quer seja na América Latina, por exemplo, e até na própria Europa, que lhe deram a impressão de que instituir de forma mais real as questões vinculadas ao Belt and Road fosse alguma coisa possível a nível imediato. E os Estados Unidos reagem. E as petrolíferas da Grã-Bretanha, petrolíferas da Itália, petrolíferas da Escócia, petrolíferas ligadas aos interesses desses grandes conglomerados reagem. Olha, se você quer entender materialmente o que está acontecendo no mundo, você pega o último lote que foi atribuído ontem à exploração do gás do petróleo ali no Mediterrâneo israelense, você vai ver que, olhando para o lote, eu publiquei ele no Telegram e no Twitter, olhando para o lote, você vai ver a oeste, a SOCAR do Azerbaijão com a British Petroleum britânica, e olhando para o oeste, você vai ter a exploração da Eni italiana, uma empresa escocesa, e a Ratio israelense, do Sr. Eisenberg, fundada em 2011, que explora petróleo na Guiana, que explora petróleo no Marrocos. Né? Aí o pessoal assiste aquele vídeo do Raja Casablanca, e aí o pessoal diz, o povo do Marrocos está com os palestinos, eles vão para a guerra. O governo do Marrocos está com Israel. C'est la vie, gente. É assim que as coisas funcionam. É assim que a coisa... Agora, o mundo muçulmano, ele está em polvorosa. Né? E de Hebe Queiroz, é por interesse econômico, querido. Fica aqui para você assistir um pouquinho, não bloqueio de Hebe Queiroz, porque ele precisa, talvez, assistir um pouquinho mais para compreender a dimensão do que acontece. Né? Ele deve achar que é por causa dos lindos olhos dos candidatos políticos brasileiros ou estrangeiros que ele tem apreço. Né? As coisas não são assim. Né? Agora, nesse momento em que nós conversamos, você tem bombardeio israelense no sul do Líbano, que é uma tentativa de envolver o Hezbollah e, em última instância, justificar as questões por envolvimento iraniano. Você tem a Al-Arabi informando que o exército de Israel ataca em Gaza em 5 frentes, porque o objetivo deles é cortar o norte do sul e empurrar forçosamente, aí sim, criar a partir dessa dinâmica da condição militar, o chamado corredor humanitário para empurrar os palestinos para o sul e depois abrir o portão de Rafah. Quando você tiver condições insuportáveis e tiver acumulado essa população em Rafah, em Han Yunis, essa população vai para o Sinai. Tá? Digital, a realidade frustra. A realidade frustra. Por isso que é preciso, para mobilizar, para ter 50 mil pessoas numa live, falar bobagem, sensacionalismo, mentira, né? Ser oportunista. Eu não vou fazer isso, tá? Então eu vejo que quando a gente fala a verdade, por vezes, ao invés de crescermos, né, algumas pessoas frustradas até saem
da audiência. Mas não tem problema, é o que eu digo. Ah, Moreno, isso aí é fato. A Europa receber mais imigrantes muçulmanos, isso aí é fato. Isso aí é fato. É nítido. Isso aí é nítido, né? Planeta Azul, a monarquia marroquina é completamente alinhada com Israel. Vocês não fazem ideia do que o governo de Marrocos é alinhado com Israel há muito tempo, inclusive com canais oficiosos, não oficiais, né? O Catar, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, Kuwait, Oman, em maior ou menor medida. Até porque os países do Conselho de Cooperação do Golfo eles estão muito à mercê da opinião de Riad. Muito à mercê da opinião de Riad. Então, o que o Rogério está colocando aqui, de forma muito clara para vocês, tá certo? A realidade é dura. A realidade é dura.